Antes de fechar os olhos e se deixar levar pelo sono, me conta, de onde você está ouvindo essa história agora? É noite na sua cidade ou ainda há um pouco de luz no céu? Imagine que você desperta em um lugar que não reconhece. O ar é fino, frio e sopra das montanhas como um sussurro antigo. Pedras talhadas cercam o caminho e ao longe você escuta o eco de tambores. Você não entende a língua que sussurram, mas sente todos os olhares fixos em você. Não há saída, não há retorno. Você está preso no coração do Império Inca. Deixe-se guiar pela história. Respire fundo, relaxe o corpo e venha comigo nesta jornada onde o tempo não obedece às regras que você conhece. Você abre os olhos lentamente. O primeiro impacto não é de visão, mas de sensação. O ar é frio, tão frio que parece deslizar como vidro sobre sua pele. Sua respiração é curta, um pouco ofegante, como se o ar fosse mais leve do que deveria ser. Você não sabe onde está. O céu acima tem um tom de azul intenso, quase irreal, e o sol brilha forte, mas não traz calor suficiente. Ao seu redor, uma paisagem grandiosa se revela, montanhas altíssimas, cobertas de nuvens que parecem se apoiar em seus picos. Você está no coração dos Andes. Mas como chegou até aqui? Essa resposta não aparece, não importa o quanto sua mente tente. O chão sobre você é duro, feito de pedras perfeitamente encaixadas, lisas ao toque, como se mãos antigas as tivessem talhado com precisão impossível. O silêncio é profundo, mas não absoluto. Há um som distante, como tambores ritmados, que parecem vir do vale abaixo. Um som repetitivo, lento, como se marcasse a passagem do tempo em outro ritmo, diferente daquele ao qual você está acostumado. Ao se levantar, nota que suas roupas não são as mesmas de antes. Um tecido grosseiro, de lã, cobre seus ombros. Ele arranha um pouco a pele, mas ao mesmo tempo aquece. Os fios são rústicos, tecidos à mão e carregam um cheiro forte de terra e fumaça. Você passa a mão pelo tecido e sente a simplicidade, a dureza, mas também a resistência. É como se cada fio guardasse a memória de um povo. O vento sopra, trazendo consigo cheiros estranhos. Há o aroma do incenso queimado, doce e forte, misturado ao cheiro úmido da terra e ao frescor das plantas que crescem nas encostas. Por um instante, você fecha os olhos e apenas respira. É um ar puro, selvagem, diferente de qualquer outro que você já respirou. E mesmo sem entender, você sente que há algo de sagrado nele. Quando abre os olhos novamente, percebe que não está sozinho. Alguns homens se aproximam. Suas roupas são coloridas, feitas de tecidos grossos com padrões geométricos. Cada detalhe parece carregado de significado. Eles carregam lanças curtas e usam adornos de metal que brilham ao sol. Os olhares são firmes, curiosos, desconfiados. Eles falam entre si em uma língua que você não compreende, o Quechua. As palavras soam como cantos, melodiosas, mas carregam um piso que você não consegue ignorar. Você tenta dar um passo para trás, mas o chão irregular quase faz você tropeçar. Um dos guardas toca seu ombro, não com violência, mas com firmeza. Ele aponta para a frente, indicando que você deve segui-los. Não há escolha. Seus pés encontram o caminho dos pedras, frio sob a sola, enquanto os tambores ao longe parecem crescer em intensidade. O coração bate mais rápido. Você não sabe se é medo, se é o ar rarefeito, ou se é apenas a sensação de estar em um lugar que não deveria existir no presente. Mas algo é certo, você está preso ali. Não por correntes, não por muros, mas pela própria grandiosidade desse mundo. E enquanto segue os guardas pelas trilhas sinuosas, percebe que sua jornada apenas começou. Uma jornada que o levará para dentro de um império que, embora silencioso nas montanhas, pulsa com a vida de milhares de anos. E você, agora, faz parte desse mistério. Você segue em silêncio. O som das sandálias de couro contra a pedra ecoa no caminho estreito. Os guardas marcham à sua frente e atrás de você,
e mesmo sem correntes em seus pulsos, sente-se prisioneiro. Não pela força, mas pelo olhar deles, firme, atento, que não permite hesitação. O caminho serpenteia pelas encostas íngremes. De um lado, a montanha se ergue como uma muralha de pedra, coberta de musgo e pequenas flores que resistem ao frio. Do outro, um abismo se abre, revelando vales profundos e rios que brilham como linhas de prata sob o sol. Você respira fundo e o ar rarefeito enche seus pulmões com esforço. Cada inspiração é curta, como se o próprio ar fosse precioso demais para ser tomado em grandes quantidades. O vento traz sons. Lá embaixo, nos terraços agrícolas, você escuta vozes. Homens e mulheres trabalham em silêncio ritmado, cultivando batatas, milho e folhas de coca. O som das enxadas contra a terra, os murmúrios de cânticos antigos, tudo se mistura ao bater dos tambores que ainda ecam ao longe. É como se o império tivesse sua própria respiração, lenta, profunda, eterna. Você observa os terraços. Escadarias de pedra descem em linhas perfeitas, sustentando campos verdes que desafiam a inclinação das montanhas. As pedras que formam cada nível parecem encaixadas sem falhas, como se o tempo não pudesse destruí-las. A lama nos cantos, irrigada por canais que desviam a água dos rios. É uma engenharia silenciosa, invisível, mas poderosa. Você percebe que cada detalhe, cada pedra, cada sulco foi pensado para resistir. Os guardas não falam com você, mas de vez em quando trocam palavras curtas entre si, em quechua. As vozes soam graves, carregadas de firmeza. Mesmo sem entender, você sente que há respeito na forma como falam da terra, das montanhas, do que vem. Aqui tudo parece sagrado. Cada árvore, cada pedra, cada respingo de água que escorre pelas rochas. Mais adiante, o caminho se alarga, revelando uma vista ainda mais impressionante. No horizonte, ergue-se uma cidade de pedra. As muralhas brilham sob o sol, como se fossem feitas de ouro polido. Os blocos são imensos, colocados lado a lado sem argamassa, unidos apenas pela perfeição dos cortes. Você não consegue imaginar mãos humanas levantando aquelas paredes. É como se a própria montanha tivesse se transformado em cidade. Enquanto se aproxima, percebe pessoas caminhando pelas trilhas. Carregam cestos cheios de frutas e raízes. Alguns transportam enormes fardos nas costas, ajudados por lhamas que andam devagar, obedientes. As crianças correm rindo, mas param de repente ao ver você passar. Seus olhos escuros se fixam em você com curiosidade, talvez com temor. Você sente o peso desses olhares, como se fosse um estranho vindo de outro mundo, e de certo modo, é exatamente isso. O sol começa a se mover no céu. A luz dourada se espalha pelas encostas, criando sombras longas e suaves. O vento sopra mais forte, trazendo o som de flautas e conchas marinhas sopradas como trombetas. É o chamado da cidade. É como se você fosse esperado, como se a montanha inteira anunciasse sua chegada. Os guardas mantêm o passo constante. Você os segue, sentindo o cansaço pesar nas pernas, mas também uma estranha calma. Apesar do medo, apesar da incerteza, algo dentro de você sabe que este lugar guarda segredos que não seriam revelados de outra forma. E, passo a passo, você se entrega ao caminho. Logo, os portões de pedra da cidade se erguem diante de você. Altos, silenciosos, imponentes. O coração do Império Inca abre suas portas, e você não tem escolha a não ser entrar. Você atravessa os portões de pedra. A cidade se abre diante de seus olhos como um labirinto vivo. As ruas são estreitas, pavimentadas com pedras lisas, polidas pelo tempo e pelos passos de gerações. As construções se alinham em blocos perfeitos, encaixados de maneira tão precisa que parecem uma única peça de rocha. O silêncio solene que acompanhou sua subida pela montanha agora é substituído por um novo som,
Murmúrios, vozes, barulhos de passos, o tilintar de metais, o cantar de flautas. É o coração pulsante do mercado. Os guardas o conduzem até uma grande praça. Ali, dezenas de pessoas se movimentam em harmonia, como se cada gesto fosse parte de uma dança antiga. Homens e mulheres, vestidos em roupas coloridas, exibem tecidos tingidos de vermelho, amarelo e azul, cores vivas que brilham sob o sol da tarde. Você sente os olhos se perderem nos padrões geométricos, nos fios de lã trançados com tanto cuidado que parecem pinturas. O ar está carregado de cheiros. Cheiro de milho assado em fogueiras improvisadas, cheiro de folhas de coca mascadas e cuspidas em pequenas tigelas de barro. Há também o doce aroma de frutas, pêssegos, goiabas, abacaxis trazidos de terras mais baixas. Cada perfume se mistura em camadas, criando um turbilhão que invade seus sentidos. Você respira fundo e sente o calor da vida, a energia de um povo que transforma a montanha em abundância. Cestos cheios de batatas de diferentes formas e cores se amontoam. Algumas são roxas, outras douradas, outras pequenas e ásperas, mas todas parecem cultivadas com cuidado. Homens oferecem grãos de milho maiores do que você jamais viu, e mulheres com longas tranças negociam feixes de quinoa. Ouvem-se risadas suaves, palavras em quechua trocadas com pressa, sons de moedas de cobre trocando de mãos. Você passa os olhos por pequenos artefatos, colares feitos de ossos e conchas, lâminas de bronze, potes de cerâmica com desenhos que lembram o movimento do sol e da lua. Cada objeto parece mais do que simples mercadoria. É parte da identidade de um povo, parte de uma tradição que não conhece pressa. As crianças correm entre os adultos, carregam pequenas lhamas amarradas com cordas coloridas que balam baixo enquanto puxam os animais pelas ruas. Algumas delas param diante de você, encarando-o em silêncio. Os olhos brilham de curiosidade, como se tentassem adivinhar de onde você veio. Você sente a diferença entre esses olhares e os dos guardas. A inocência ali, uma pergunta sem malícia: quem é você? O sol desce devagar, lançando um brilho dourado sobre as paredes de pedra. A praça ganha uma aura quase mágica, iluminada por tochas que começam a ser acesas. O calor da chama mistura-se ao frio da montanha, criando um contraste que envolve seu corpo inteiro. De repente, você percebe que os guardas pararam. Eles não o empurram, não o prendem, apenas o deixam ali, no meio do mercado, como se quisessem que você fosse observado. E é exatamente isso que acontece. Olhos se voltam para você. Primeiro alguns, depois muitos. Homens interrompem as negociações, mulheres deixam de mexer nas cestas, crianças se aproximam em silêncio. O murmúrio cresce como uma onda baixa. Palavras em quechua ecoam ao redor, suaves, mas firmes. Você não entende, mas sente. Sua presença é estranha demais, impossível de passar despercebida. Apesar da atenção, não há violência. Não há gritos, não há gestos de ameaça. O que há é algo mais profundo, um julgamento silencioso. O povo observa, eles tentam compreender. Você sente o peso da história cair sobre seus ombros, como se a cidade inteira perguntasse o que você faz ali, no coração do império. O mercado, antes cheio de vida, agora parece uma arena de silêncio. Cada olhar é uma chama, cada respiração um fardo. Você entende então que não está apenas preso pelos guardas, está preso pelo olhar de um povo inteiro. Você permanece no centro da praça, cada passo seu ecoando nas pedras polidas. O murmúrio do mercado, que antes parecia um som contínuo e quase confortável, agora se transformou em algo diferente. É como se todos os sons se afastassem, deixando apenas os olhares fixos sobre você. Eles não são agressivos nem amistosos. São olhares curiosos, avaliativos, como se quisessem decifrar sua essência, seu propósito, sua origem. Você percebe os detalhes. O brilho nos olhos das crianças não é apenas curiosidade. Há uma mistura de medo e fascínio. Os adultos inclinavam levemente a cabeça, estudando cada movimento seu,
cada gesto mínimo. Eles falam entre si em uma língua que você não compreende e ainda assim cada palavra parece carregada de significado. Mesmo sem entender, seu corpo sente a tensão suave, uma energia que circunda o espaço, quieta, mas penetrante. As mulheres ajustam seus tecidos coloridos, puxando as pontas de mantos e túnicas, como se cada movimento fosse parte de uma coreografia silenciosa. Os homens seguram as cestas de produtos com firmeza, mas não escondem seus olhares. Tudo ao redor parece parte de um ritual, um teste não declarado de presença e comportamento. Você percebe que cada pessoa, consciente ou não, participa de uma observação coletiva. O vento sopra pelas ruas estreitas, carregando consigo o cheiro de terra molhada e folhas secas. O som das flautas e tambores do mercado chega de forma difusa, quase como uma lembrança distante. Tudo parece suspenso no tempo. Você se sente pequeno, mas também estranhamente consciente de cada detalhe, cada som, cada aroma. Algumas crianças se aproximam um pouco mais, parando a poucos passos de você. Seus olhos grandes e escuros estudam seu rosto, as linhas, as rugas de expressão, até mesmo o seu cansaço. Uma delas segura uma pequena lhama de brinquedo feita de palha e lã e a mostra discretamente para você, talvez como uma oferta silenciosa de confiança. Você se abaixa levemente, mas não toca, apenas observa, reconhecendo a tentativa de comunicação. Você percebe também que alguns adultos olham não apenas para você, mas uns para os outros. Há sorrisos sutis, acenos discretos de cabeça, sinais que você não entende, mas que claramente mantêm uma ordem invisível. Mesmo sem entender, seu corpo sente a tensão suave, uma energia que circunda o espaço, quieta, mas penetrante. As mulheres ajustam seus tecidos coloridos, puxando as pontas de mantos e túnicas, como se cada movimento fosse parte de uma coreografia silenciosa. Os homens seguram as cestas de produtos com firmeza, mas não escondem seus olhares. Tudo ao redor parece parte de um ritual, um teste não declarado de presença e comportamento. Você percebe que cada pessoa, consciente ou não, participa de uma observação coletiva. O vento sopra pelas ruas estreitas, carregando consigo o cheiro de terra molhada e folhas secas. O som das flautas e tambores do mercado chega de forma difusa, quase como uma lembrança distante. Tudo parece suspenso no tempo. Você se sente pequeno, mas também estranhamente consciente de cada detalhe, cada som, cada aroma. Algumas crianças se aproximam um pouco mais, parando a poucos passos de você. Seus olhos grandes e escuros estudam seu rosto, as linhas, as rugas de expressão, até mesmo o seu cansaço. Uma delas segura uma pequena lhama de brinquedo feita de palha e lã e a mostra discretamente para você, talvez como uma oferta silenciosa de confiança. Você se abaixa levemente, mas não toca, apenas observa, reconhecendo a tentativa de comunicação. Você percebe também que alguns adultos olham não apenas para você, mas uns para os outros. Há sorrisos sutis, acenos discretos de cabeça, sinais que você não entende, mas que claramente mantêm uma ordem invisível. O mercado continua seu ritmo, mas você sente que por trás de cada gesto há uma avaliação constante, uma medição silenciosa da sua presença ali. O sol começa a descer, criando sombras longas sobre as pedras do mercado. A luz dourada se espalha sobre as pessoas, iluminando tecidos e rostos, mas deixando partes em um tom suave de penumbra. Cada detalhe ganha profundidade, cada expressão parece carregada de história. Você percebe que os olhares não apenas investigam quem você é, mas também contam algo sobre eles, sobre sua própria cultura, sua própria percepção do mundo. Você respira fundo, sente o peso, mas também a calma dessa observação. Não há pressa, não há violência. É um convite silencioso a se tornar parte do tempo e do espaço que o cerca. E de repente, entende, você não está apenas preso pelos guardas, está preso pelo olhar de um povo inteiro, pelo tempo que eles guardam, pelas tradições que respiram. E nesse momento, aceitar a presença deles é aceitar também o Império Inca, com toda a sua grandiosidade silenciosa.
O mercado continua ao redor, as vozes, os risos, o tilintar de moedas e o canto das flautas, mas você se sente cada vez mais parte desse ritmo antigo. E mesmo sem saber, cada passo seu, cada respiração sua se conecta ao fluxo daquela cidade que parece viver em outro tempo. Os guardas guiam você pelas ruas estreitas da cidade até que, finalmente, um espaço maior se abra à sua frente. O silêncio da caminhada é quebrado apenas pelo som das suas próprias sandálias sobre as pedras, ecoando de maneira quase cerimonial. À frente, ergue-se o Templo do Sol, uma construção monumental, cujas paredes brilham suavemente sob a luz do sol poente. Cada bloco de pedra parece imenso, colocado com precisão impecável, encaixado sem esforço aparente. Você se pergunta como mãos humanas poderiam criar algo tão perfeito, tão duradouro, e sente uma mistura de admiração e pequena humilhação. O templo não é apenas uma construção, é um símbolo vivo da fé e da habilidade de um povo, que respeita cada pedra como se ela guardasse um segredo sagrado. O ar dentro do templo é diferente, mais pesado, quase denso, carregado de cheiro de incenso queimado. Uma mistura de ervas secas e resina perfumada invade suas narinas e você sente a calma se espalhando pelo corpo. O chão de pedra é frio sob seus pés descalços ou calçados. Cada passo ressoa no espaço amplo, criando eco que parece prolongar o tempo. Sacerdotes com túnicas douradas caminham lentamente pelo templo. Seus passos são firmes, mas delicados, cada movimento medido com perfeição. Eles carregam cetros e taças pequenas, cheias de líquidos que brilham sob a luz do sol que entra pelas aberturas superiores. O brilho se reflete nas paredes polidas, espalhando reflexos dourados que parecem dançar suavemente. Você observa os detalhes. Gravuras nas paredes mostram cenas de oferendas, cerimônias e cantos ao deus Inti, o sol. O som de flautas e tambores ressoa de forma baixa, contínua, quase imperceptível, como um fundo sonoro que envolve todo o templo. Há uma harmonia estranha, que acalma e ao mesmo tempo impressiona, como se você tivesse entrado em um espaço onde cada ação e cada respiração tem significado. Os guardas permanecem próximos, mas não interferem. Você se sente observado, mas não ameaçado. O silêncio reverente dos sacerdotes envolve você, e cada gesto deles parece contar uma história antiga que suas palavras jamais conseguiriam transmitir. Enquanto caminha pelo templo, percebe que as pessoas ao redor não apenas executam rituais. Elas respiram o tempo, vivem a tradição, e você sente que está tocando algo que vai além do espaço físico. É a memória de um povo, preservada em pedra, fogo, cânticos e movimentos suaves. Ao final do templo, uma escadaria leva a um espaço aberto, onde o sol toca diretamente o altar. A luz dourada aquece seu rosto, como um abraço silencioso. Você respira fundo e percebe que, embora esteja preso naquele tempo e naquele espaço, há uma sensação de paz. É a paz de quem observa algo maior do que si mesmo, algo que perdura, mesmo quando o mundo muda lá fora. E enquanto permanece ali, de olhos fechados por um instante, você se permite absorver cada detalhe, cada aroma, cada som, cada movimento. O Império Inca não é apenas uma cidade, nem apenas pessoas. É um ritmo, uma memória, uma presença que pulsa dentro do tempo. E você, agora, faz parte dela. O sol já se despede completamente, e a cidade se transforma sob a luz suave do entardecer. Os guardas conduzem você a um espaço mais isolado, uma pequena cela feita de pedras. A porta de madeira é pesada, reforçada com barras de bronze polido. O cheiro de terra, fumaça e madeira antiga mistura-se ao aroma residual do mercado e do templo, criando um ambiente estranho, familiar e ao mesmo tempo inquietante. Você entra e a porta se fecha lentamente atrás de você, produzindo um som seco que ecoa pelas paredes frias. Não há trancas visíveis, nem correntes, mas a sensação de confinamento é imediata. A cela é simples, uma cama de palha no canto, uma pequena abertura para o ar fresco e luz fraca que entra pelas frestas da pedra. Não há luxos, não há distrações, apenas você, o silêncio e o ritmo constante do mundo lá fora.
O vento sopra pelas frestas, frio e cortante, trazendo o som distante das montanhas e o eco das vozes do mercado agora silencioso. Você se senta na palha, tentando absorver cada sensação, cada detalhe. O frio toca suas mãos e pés, lembrando que está preso, mas também despertando uma estranha clareza. As horas passam lentamente. O som de passos leves ecoa do corredor, os guardas se movem de maneira quase imperceptível. Do lado de fora, o céu noturno surge, pintado de azul profundo e pontilhado por estrelas que parecem mais próximas do que jamais estiveram. O silêncio é profundo, mas não absoluto. Há um sussurro constante no ar, o vento, a pedra, o eco da cidade que nunca dorme completamente. Você começa a ouvir outros sons, flautas distantes, talvez do templo, talvez de algum ritual que continua mesmo à noite. O som é suave, cadenciado, quase hipnótico, e você percebe que sua respiração começa a se ajustar a esse ritmo. O coração, antes acelerado pela caminhada e pelo medo, desacelera lentamente. Em meio ao silêncio, pensamentos surgem e desaparecem como nuvens sobre as montanhas. Você se lembra de quem era antes de chegar ali, mas essas memórias parecem distantes, quase irreais. O tempo no Império Inca segue um compasso próprio, diferente do seu, e você se vê preso não apenas no espaço, mas nesse fluxo temporal diferente. O frio aumenta e você envolve os braços ao redor do corpo, mas sente também uma estranha sensação de segurança. As paredes de pedra, firmes e silenciosas, parecem protegê-lo, isolando-o do mundo exterior. Você se deita na palha, sentindo a textura áspera sob a pele, e fecha os olhos. O cansaço físico e mental começa a se infiltrar, empurrando os pensamentos para um estado de sonho, onde realidade e fantasia se misturam. O ritmo da cidade, o som distante das flautas, o eco das pedras e a respiração constante dos guardas se tornam uma trilha sonora suave. Você percebe que, apesar de estar preso, há uma sensação de pertencimento a algo antigo, sólido, imortal. O Império Inca pulsa em seu redor, em cada pedra, cada respiração, cada olhar invisível que ainda vigia. E enquanto a noite avança, você se deixa envolver pelo silêncio, pelo frio e pelo ritmo constante do lugar. O sono se aproxima, lento e seguro, e você se entrega à sensação de estar parte de algo maior do que você mesmo. Aqui, na prisão de pedra, você aprende que não há apenas confinamento, há contemplação, a história, a presença. E nesse espaço, a noite no Império Inca se torna um refúgio silencioso, acolhedor e eterno. Enquanto a escuridão da noite envolve a pequena cela, seus olhos começam a pesar. O cansaço físico, a caminhada pelas montanhas, a tensão do mercado e a solenidade do templo se acumulam, e lentamente sua mente começa a ceder ao sono. Mas não é um sono comum. É como se, ao fechar os olhos, você atravessasse uma ponte invisível entre o presente e os tempos antigos, entrando em um reino onde realidade e memória se misturam de maneira silenciosa, quase mágica. Primeiro, surgem imagens sutis, quase imperceptíveis. Você se vê flutuando sobre as montanhas, o vento frio acariciando seu rosto mesmo estando imóvel. Os terraços agrícolas se estendem abaixo como linhas de um mapa que ninguém jamais poderia desenhar. O rio serpenteia entre as pedras, refletindo a luz da lua que paira sobre os Andes, prateada e tranquila. O silêncio da altitude envolve seu corpo e cada respiração parece sincronizar-se com o próprio ritmo da terra. A cena muda suavemente. Agora você caminha por entre pessoas vestidas com túnicas coloridas, adornadas com ouro e prata. Não são apenas pessoas, parecem figuras do passado, ancestrais que guardam segredos de gerações inteiras. Eles olham para você com expressão calma, não de julgamento, mas de reconhecimento. Como se soubessem que você não pertence àquele tempo, mas ainda assim está conectado a ele de alguma forma. Cada gesto que fazem é lento, medido, quase coreográfico, como se cada movimento carregasse significado profundo. Você percebe rituais silenciosos acontecendo ao redor. Oferendas ao sol são colocadas em altares de pedra, pequenos grãos de milho, frutas e folhas de coca organizados com precisão sagrada.
Os sacerdotes cantam melodias suaves em quechua, vozes que ecoam no ar noturno e parecem atravessar o próprio tecido do tempo. O som se mistura aos batimentos do seu próprio coração, criando um ritmo hipnótico, quase como se a própria respiração do Império Inca se conecte à sua. Enquanto caminha entre essas figuras, sente uma energia estranha e reconfortante. Não há medo, apenas uma profunda sensação de pertencimento. Você percebe que esses sonhos não são apenas imagens, mas memórias do próprio Império Inca, impressões que atravessam gerações. Cada gesto, cada movimento, cada olhar carrega história, cultura e vida. Você sente a presença silenciosa dos ancestrais, como se os guiassem por cada passo de aprendizado e contemplação. As flautas e os tambores soam mais próximos, acompanhando você enquanto observa cenas de cerimônias antigas. Pessoas dançam em círculos, passos ritmados e compassados, como se estivessem dançando com o próprio tempo. O sol, mesmo ausente no céu noturno do sonho, ilumina cada rosto com uma luz dourada que aquece a alma. Você sente a conexão entre o povo e a terra, a harmonia com os rios, as montanhas, o vento e o céu. Em certo momento, uma figura se aproxima. É um idoso, com longas tranças grisalhas e olhos profundos que parecem enxergar dentro de você. Ele não fala, mas você sente suas intenções: ensinar, guiar e compartilhar conhecimento antigo. Um toque sutil na mão ou no ombro e você entende que a experiência é tanto de contemplação quanto de aprendizado. Você continua a caminhar, absorvendo cada detalhe: o aroma do incenso, a brisa noturna, o tilintar suave de objetos metálicos usados nos rituais. O ritmo constante do templo, da cidade e agora dos sonhos acalma cada nervo do seu corpo. A linha entre vigília e sono se dissolve e você se deixa levar completamente, sentindo-se protegido e parte de algo maior. O Império Inca pulsa ao seu redor, em cada pedra, cada respiração, cada olhar invisível que ainda vigia. E assim, enquanto a noite avança, os sonhos ancestrais continuam a se desenrolar, guiando você por memórias, tradições e mistérios que o Império Inca guarda há séculos. Cada respiração, cada batimento do coração, cada som distante e cada luz suave da lua se tornam parte de um ritual pessoal, meditativo e tranquilo, preparando sua mente para uma noite profunda de sono e imersão total. O amanhecer ainda está distante, e o céu noturno cobre a cidade com um manto profundo de azul escuro, pontilhado por estrelas que parecem muito próximas, quase tocáveis. Do lado de fora da pequena cela, você percebe o som distante de passos leves. Os guardas se movem ao longo das muralhas, firmes, silenciosos, atentos a tudo ao redor. Eles não falam, mas cada gesto transmite uma vigilância calma, constante, que envolve a cidade como uma sombra protetora. Ao se aproximar de uma área aberta, você nota uma fogueira, pequena mas intensa, cuja luz amarela dança sobre os rostos dos guardiões. Eles estão dispostos em círculo, cada um segurando lanças curtas e escudos leves, olhos atentos ao fogo e às sombras que ele projeta. O calor da chama atinge seu rosto, contrastando com o frio da noite, e o cheiro da madeira queimando invade suas narinas, misturando-se com o aroma do incenso distante do templo. Os guardiões parecem estar em um ritual silencioso. Não há palavras, apenas o movimento coordenado de mãos, lanças e passos ao redor da fogueira. O tilintar metálico das pontas de lança ecoa suavemente no ar, como um som hipnótico que acompanha o ritmo da dança silenciosa. Você percebe que cada gesto não é aleatório, cada movimento é medido, preciso, carregado de tradição e significado. Enquanto observa, sente que o tempo desacelera ainda mais. O coração, antes acelerado pela curiosidade e pelo medo, agora se ajusta ao ritmo calmo da fogueira e dos guardiões. O som distante das flautas e tambores do templo parece se unir à dança silenciosa ao redor da chama, criando uma sinfonia quase imperceptível, mas profunda. Você respira fundo, absorvendo cada detalhe,
O crepitar da madeira, o brilho da chama refletido nos escudos, o vento frio que carrega o cheiro da montanha. As sombras projetadas pelas chamas dançam nas paredes de pedra, alongando-se, retraindo-se, criando formas que parecem vivas. Às vezes, você jura ver figuras ancestrais entre as sombras, movendo-se suavemente ao ritmo da fogueira, como se estivessem observando junto com os guardiões. O efeito é hipnótico e sua mente começa a relaxar ainda mais, permitindo que cada sensação se infiltre profundamente. Você percebe que a vigilância dos guardiões não é apenas física. Há uma presença invisível, um cuidado silencioso, quase espiritual, que mantém a cidade segura mesmo na ausência de palavras. A fogueira não aquece apenas o corpo, aquece o espírito, criando uma sensação de pertencimento, de conexão com algo maior, antigo e duradouro. O frio da noite ainda toca sua pele, mas a luz e o calor da chama criam um equilíbrio perfeito. Você sente cada respiração, cada batida do coração, cada movimento do vento, como se estivesse sincronizado com o próprio pulso da cidade. E nessa dança silenciosa de luz e sombra, de calor e frio, você entende que os guardiões não estão apenas protegendo a cidade. Eles protegem a memória, a história e a essência do Império Inca. Enquanto a fogueira continua a crepitar, você se senta próximo, deixando-se envolver pela atmosfera. Não há pressa, não há medo, apenas contemplação. Os guardiões movem-se com suavidade ao redor da chama, cada gesto uma lembrança silenciosa de que a tradição persiste, mesmo quando os dias e as noites passam. Você respira fundo, sentindo a energia antiga da cidade e a proteção silenciosa dos guardiões. E assim, enquanto a noite avança lentamente, você permanece ali, entre a luz e a sombra, entre o calor da fogueira e o frio da montanha, imersa em uma experiência que transcende o tempo. A fogueira dos guardiões não é apenas uma chama, é um símbolo de vigilância, memória e presença que perdura, tornando cada momento, cada respiração profundamente significativo. A primeira luz da manhã se infiltra lentamente pelas frestas da pedra, trazendo consigo um brilho dourado e tímido. O frio da noite ainda permanece, mas a claridade suave aquece levemente sua pele e desperta lentamente seus sentidos. Você se alonga, ainda sentindo o peso da escuridão e do silêncio da noite, mas há algo diferente agora. Uma sensação de expectativa, como se o tempo tivesse preparado esse momento com cuidado. Ao abrir os olhos completamente, percebe que os guardas estão ali, firmes, mas tranquilos. Eles não dizem nada, apenas observam, transmitindo uma sensação de ordem e proteção que acalma qualquer ansiedade. O mundo ao seu redor parece mais vívido agora, como se a cidade inteira tivesse respirado durante a noite e acordado junto com você. As sombras da noite se dissipam, revelando detalhes que antes estavam ocultos. As pedras polidas das ruas, os terraços agrícolas, os pequenos altares espalhados pelas casas. Um dos guardas se aproxima e faz um gesto sutil, indicando que você deve segui-lo. A cada passo, você sente o chão sólido sobre os pés, o aroma da terra e das plantas da montanha e o ar fresco que chega das alturas. As ruas começam a se encher de vida novamente, comerciantes abrindo suas barracas, crianças correndo entre os adultos, animais despertando para um novo dia. O mercado, antes silencioso e observador, agora está vibrante, mas há algo que você percebe. Apesar do movimento, há um respeito silencioso pelo seu espaço, uma aceitação quase cerimonial da sua presença. Os guardas o conduzem até os portões da cidade. A vista das montanhas e do vale abaixo é deslumbrante. O sol, agora mais alto, ilumina o rio serpenteante e os terraços que se estendem até onde a visão alcança. Você sente uma mistura de liberdade e conexão profunda, liberdade física ao estar prestes a deixar a cidade e conexão emocional e espiritual com tudo o que viu e experimentou durante sua estadia. Antes de atravessar o portão, um dos guardas faz um gesto simples, quase imperceptível, que você sente como um presente silencioso. É como se ele estivesse transmitindo uma mensagem. Leve consigo a memória, a história e o respeito por este lugar.
Você entende que a liberdade não é apenas sair da cidade, é carregar consigo a experiência e o aprendizado que o Império Inca ofereceu. Ao atravessar o portão, o mundo exterior parece mais intenso, mais real e ao mesmo tempo mais calmo. O vento frio da montanha toca seu rosto, carregando o cheiro de terra, plantas e água corrente. Você respira fundo, sentindo o ritmo do próprio corpo se sincronizando com o ritmo da natureza ao redor. As memórias do templo, do mercado, das fogueiras e dos guardiões ainda estão vivas dentro de você, ecoando com suavidade, como uma canção distante. Enquanto se afasta lentamente da cidade, percebe que não apenas sobreviveu ao Império Inca, você fez parte dele, mesmo que por pouco tempo. Cada passo seu é acompanhado por uma sensação de paz, respeito e aprendizado. E enquanto o sol sobe lentamente no céu, você percebe que a liberdade verdadeira não está apenas na ausência de paredes, mas na compreensão de quem você é dentro de um mundo maior, antigo e cheio de vida. O Império Inca permanece atrás de você, majestoso e silencioso, mas você carrega sua presença adiante, como uma chama que nunca se apaga. E com essa consciência, você segue, despertando para um novo dia, mas carregando para sempre a memória de uma cidade, de um povo e de uma história que transcende o tempo. E assim, viajante, chegamos ao fim desta noite juntos, navegando pelas memórias esquecidas do Império Inca. Espero que esta história tenha aquietado seus pensamentos, como o vento suave que percorre as montanhas e embala o coração cansado. Se a sua mente encontrou paz neste momento, convido você a deixar seu apoio, um like, um comentário, talvez até compartilhar de onde você está ouvindo agora. É assim que nossa fogueira continua acesa, iluminando as noites de todos que precisam descansar. Lembre-se, aqui você nunca está sozinho. Sempre haverá uma nova chama, uma nova história para embalar seus sonhos. Boa noite, durma bem e que seus sonhos sejam leves como as estrelas que brilham sobre os Andes.